Esse notebook que a gente tá testando hoje da Asus, que é o Asus ZenBook ProDuo 15... Não, ProDuo 15 OLED... É simplesmente um notebook que atualmente está custando cerca de R$28.000. Só que aqui estamos também no ápice da tecnologia, né? Aqui temos o máximo de tecnologia possível, a gente vai mostrar umas coisas para vocês. É um notebook com... A Asus é uma das marcas que mais inovam, né? A gente comentou... A gente comentou isso algumas vezes já. Deve ser, acho que 5 lives dessa discussão. Qual a marca mais inovadora do mercado de notebook? E a gente acabou com todo mundo indo para Asus. Sentido. Sim. E aqui ela prova mais uma vez que ela tem realmente produtos que estão completamente fora do padrão de notebook, né? Padrão do mercado. Inclusive, uma frase de impacto da Asus que eles colocam nesse notebook é: o notebook de amanhã, notebook perfeito de amanhã, dando a entender que ele tá um passo à frente. Conjunto de hardware, esse ZenBook ProDuo. Vai lá, fala você. Ele tem um i9 12900H, processador de 14 núcleos e 20 threads, assim como o i7, 6 núcleos de performance, 8 de eficiência. Sim, mas é um i9, né? Tem no hyperthreading só no 6 de performance, por isso que é 14 e 20, não é exatamente o dobro. Uma placa de vídeo RTX 3060, 32 GB de memória RAM LPDDR4, LPDDR5, né? Sim. Então são memórias soldadas, você não tem os módulos de memória na placa. E... ele vem com 1 TB de SSD NVMe, já 4.0. Já 4.0, velocidade alta, inclusive, que ele pega. Só que ele não tem um slot livre, né, de SSD. Esse notebook é aquele notebook que você não vai abrir. Não tem por que abrir esse notebook, porque não dá pra colocar SSD a mais, não dá pra trocar memória RAM. Então, assim, do jeito que ele vier, é o jeito que você vai usar. Focando no público de produtividade mesmo, né? Sim. Vale lembrar que a RTX 3060 que vem nesse ZenBook ProDuo é uma 3060 bem limitada mesmo. A gente tá acostumado com 3060 de 130 watts, que é o do Dell de 15, Legion 5i, o Strix tem 140, o Zephyrus tem 120. O mais fraco que a gente tinha testado até hoje era o Gigabyte Aero e também o Gigabyte G5, que é esse cara aqui. Eles têm 105 watts TGP na 3060, que a gente já achou um pouco baixo. Mesmo do Helios? O do Helios também é 105, 110 também. Esse cara é 95 watts TGP. Então ele tem a 3060 teoricamente mais fraca entre todos. E vale lembrar também que o i9 que esse ZenBook tem, a gente fez alguns testes, né, Vap? Isso. E ele tá estranho. Digamos que talvez ele não performe. Toma cuidado com essa parada de você achar que o i9 vai matar o i7, por exemplo, que vai atropelar o i7. Nesse cara, a forma como a Asus implementou esse i9, talvez ele não esteja tão mais forte assim. Mas agora, falando de design, que foi? O Vap fez uma carinha de curioso ali. Vai falando, eu vou testar uma coisinha aqui, depois a gente confirma. Tá, mas questão de design, esse notebook é excelente, a gente já vai mostrar pra vocês. A tela desse cara é touch, as duas telas são touch, e vou te falar, o Vap tá usando esse cara por um tempo, que ele tava testando essa semana, né? Depois que você se acostuma a usar a tela touch, você não quer mais voltar pro touchpad, né, Vap? Ele tem um touchpad um pouco diferente, você consegue fazer algumas ações aqui. Uhum. Mostra o touch aí pra galera, dá uma minimizada. Vou mostrar aqui, ó. Touch, eu movimentando. Eu posso fechar. Eu posso aproveitar essa tela aqui de baixo, também é touch. Transformar ela em um grandão touchpad, né? Porque o touchpad dele é pequenininho aqui no canto. Mas depois que você acostuma a abrir tudo pelo touch, você vai movimentar as coisas pelo touch, você provavelmente vai acabar ignorando o touchpad. Mesmo esse touchpad grandão da tela, em alguns casos onde você tem que mexer coisas pequenas, ele vai ser útil. Mas na maior parte do tempo, para mexer principalmente na tela principal, você vai acabar mexendo pelo touch, porque é uma facilidade muito fácil, grande. Muito fácil. Cara, eu gostei demais da tela touch. Acho que é um recurso que tem que começar a vir mais no notebook, sabe? O fato da tela ser touch é outra parada. E, cara, uma coisa importante falar. Estamos falando de um notebook da Asus e ele herda uma coisa... Não sei se o Strix que herdou dele ou se ele herdou da... Zephyrus, né? O Strix? Isso aqui, ó. Ele mistura um pouco de cada. Isso aqui é muito legal também. Isso a gente viu no Strix, né? No Asus Strix. Cara, isso é premium demais. Isso é premium demais. O touchpad dele se transforma em um numpad, cara. E aí você pode utilizar. Tem uma pequena diferença. Tem. Que enquanto, ó, dá pra ver na câmera, eu ativei o touchpad. Ele tem 2 níveis de brilho, né?
Tem um brilho mais fraquinho. Ah, esse outro botão é brilho. Eu não tinha entendido pra que serve esse outro botão. Ele alterna... Tá. A princípio só o brilho, não sei se tem algum outro impacto. Mas é que você consegue usar o touchpad enquanto ele tá com um pad por cima. Se você tocar, ele não vai reconhecer toque de mouse. Ele vai reconhecer o toque onde você selecionou. Igual, porcentagem, os números. Mas o Strix você tinha que toda hora alternar entre um e outro. Aqui não, aqui você pode movimentar uma planilha, algo do tipo, onde você não vai clicar como mouse. Você vai simplesmente arrastar, tocar nos números. Facilita bastante. Isso aí é bem diferenciado, cara. E assim, eu gostei como esse notebook tem uma segunda tela, né? Tem a tela de cima e a tela de baixo. O teclado ficou bem compactado. Consegue mostrar um pouquinho melhor pra galera aí o teclado, VAP? O teclado dele ficou bem compactado embaixo. Então vocês estão vendo que quase que não tem espaço pra você apoiar teu pulso, né? Ele não tem apoio? Ele tem apoio. Você não tem, na realidade, um espaço aqui de apoio de pulso, porque é onde normalmente ficaria o touchpad junto com o palm rest. Aqui não, aqui onde seria o palm rest é o teclado, onde seria o teclado é a tela. Então ele vem aqui com o apoio de pulso para você encaixar. Você apoia aqui, ele não é magnético, não tem um encaixe físico. Você apoia e consegue usar ele com mais conforto, né, com o apoio de pulso. Ele já veio, inclusive, a câmera não vai pegar, mas eu acabei de colocar esse apoio de pulso no meu notebook, no G5, ele se encaixou perfeitamente. Então acho que é um apoio de pulso até meio universal, funciona com qualquer notebook aí. Mas eu gostei do touchpad na direitinha, cara. Eu acho que ficou, pra mim, eu prefiro deixar a mão mais assim, a mão direita pra direita, a mão esquerda pra esquerda, e eu acho que funciona bem o touchpad ali. Eu até falei no vídeo de unboxing, já gravei o unboxing desse cara, e no vídeo de unboxing eu falei, gostaria que mais notebooks viessem com o touchpad na direita ao invés de vir no centro, né? Porque são mais de costume. Muito mais prático, né? Eu achei. Questão de costume também. Eu acho que quem já tá acostumado a usar o touchpad no centro vai achar estranho o touchpad no canto, né? Mas eu prefiro no canto, eu acho. Ainda mais eu que tô mais acostumado a utilizar mouse. Mesmo em externo, eu sempre puxo o mouse, né? Então, eu ia falar, F pra quem é canhoto. F pra quem... Nossa, é verdade, cara. Eu ia falar isso, pra quem F usa pra mouse quem é canhoto. e é destro, aí sim. Nossa, é verdade. Normalmente vai estranhar muito. Não, então faz sentido o touchpad ser no meio, então. Agora eu entendi. É mais universal. Eu entendi. Caramba, F pro Vinícius Miguel aí. Mas enfim, é uma tela Full HD. Agora, a tela de baixo, temos um ponto que ela também é Full HD, beleza? Mantém Full HD pros dois. Só que em vez de ser uma tela OLED embaixo, é uma tela IPS. E o Full HD dela, a proporção dela é totalmente diferente, né? Então ela não é 1920 por 1080. Ela é 1920 por 550. Então é o Full HD normal. Só que se fosse 1080, ela teria muito mais pixel numa tela pequenininha. Ela mantém, tipo, a proporção do Full HD no tamanho dela. Agora, o ponto é, essa tela, além de ser IPS ao invés de OLED, inclusive você nota vendo, acho que dá pra ver um pouco no vídeo, que ela é mais acinzentada do que o OLED. Então, isso é um ponto que, assim, eu principalmente gostaria... o preto. O preto, principalmente o preto. Eu gostaria, ou que as duas telas fossem... Eu tô sendo chato, tá? Mas eu gostaria que ou as duas telas fossem OLED ou as duas telas fossem IPS. Porque não tem um contraste na hora que você tá usando assim. Você meio que fica clara a diferença entre elas ali. Mas eu tô reclamando também de uma coisa, é sensacional sim, é muito legal. Eu tô só tentando achar agulha ali no palheiro, né? O ponto também é que o acabamento da tela de baixo, ela é fosca em vez de glossy. E isso aumenta mais ainda a discrepância entre uma tela de cima com a tela de baixo, né? Fica estranho essa combinação. Agora, na prática, é sensacional. Essa segunda tela vai servir muito bem como uma tela de apoio para você. Mas falando de qualidade de tela, eu só tenho essa observação de que são duas telas diferentes. A de cima é OLED e a de baixo é IPS. Você nota o contraste de qualidade entre elas. O pessoal pediu, VAP, pra mostrar como é que é o mecanismo dessa tela. Mostra aí de lado pra galera. Pera aí, vamos lá. Vocês estão vendo que a tela, deixa ele mais ou menos fechado. Esse seria um notebook normal, certo? Com a tela bem reta ali. Só que na hora que você inclina a tela pra trás, ele automaticamente levanta essa tela de baixo. Então inclina pra trás aí, VAP. Porque ele já tá reto, não tá tem reto. Nenhuma elevação. Olha lá, a tela inclinando. Pode puxar mais, VAP. O problema. Quer que eu faça aí? Sim. Mostra pra galera a inclinação. Dá pra ver o mecanismo. Cara, ela levanta a tela conforme você vai empurrando a tela de trás pra baixo, né? E quando eu via isso na internet, eu falava, velho, isso aí vai quebrar em um mês. Deve ser muito... É um sistema muito bem feito, né?
Não, eu falava, pô, deve ser muito fraquinho, porque mostra pra galera o vão. Você fala, velho, não tem nada entre o vão, não parece ser um sistema muito fixo. Olha o tamanho das perninhas, né? Só que na hora que você pega na mão, você ganha muita confiança. Tenta dar uma afundada nela aí, Vap. Olha, isso é uma parte do que ele traz também dos Zephyros, que a gente já testou. Ele tem o Ergolift. Tem o Ergolift. Não só essa tela de baixo levanta. A tela principal também, ele já inclina um pouco o notebook para aumentar o espaço e junto com isso inclina a telinha de baixo. Sobre a questão de resistência, você pode forçar ela que ela é muito bem... mas faz de lado pra galera ver. Inclina ele de lado pra câmera. Aí, e força agora com a câmera levantada. Ó, cara, a tela nem se mexe. Tô botando pressão aqui no meio ainda, onde não tem perninha, onde seria o principal ponto. Ela não mexe. Ela parece estar presa ali, né, em coisinha de metal, concreto, fixo. Ela não treme, não treme. Claro que a gente não vai fazer uma força extrema, porque acho que não é o caso, mas assim... Ela não dá nem a balançada tradicional de tela de notebook, assim. Isso, Você toca, ela mexe um pouquinho. Não, é uma tela bem firme. Extremamente fixo. Então, cara, gostei do mecanismo de como é que funciona, né? E ele não emperra, então eu fiz uns testes, eu tentei abrir e fechar várias vezes assim, rápido. Faz aí, vai, pra galera ver. Espero que não emperre agora em live, né? Não, mas faz mostrando pra galera do lado. Tem que mostrar, Vap, porra. Que é duro fazer aqui eu faço, segurar. Vai falar, vai, um segura, outro vai. É que ele responde muito rápido. Porque uma preocupação era de alguém bater e fechar a tela muito depressa. Alguém gosta pro notebook, não sabe do mecanismo, tem que dar um tapa pra fechar. Não tem perigo dessa tela bater no mecanismo aqui da telinha secundária? Não. Ele é tudo bem feito, automático. Você empurra uma, a tela de baixo já vai fazer, né, ou levantar ou abaixar automaticamente, então você não tem esse risco. Não vai acontecer dele acabar travando e essa parte da moldura da tela acabar danificando a tela principal. Aqui ele responde tudo muito rápido. Bem. E se sobre ser premium, né, ele é todo de alumínio. Então todos os componentes dele é de alumínio e é um notebook pesado, viu? Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, mas ele não é um notebook portátil, não é daqueles notebooks que visam portabilidade, porque ele é um notebook bem pesadinho. Ele pesa 2,6 kg mais ou menos, entre 2,5 kg e 2,6 kg. Então, é bem pesado. Até porque tem duas telas no notebook, né? Ele também é um notebook grosso, né? Ele não é um notebook dos fininhos, não. Então, não vá achando que ele é daqueles ultra finos. Ele é tão grosso quanto um gamer. Ele tem aí 2 centímetros e... Eu acho que chega a quase 3 centímetros, né? De grossura. Então ele chega até a ser um pouco mais grosso do que alguns gamers. Mais grosso do que o Gigabyte Aero, mais grosso do que os Zephyros, por exemplo, né? Chega aí na grossura de um notebook gamer como o Alienware, como o Helios, esse tipo de coisa. Então é um notebook um pouquinho mais grosso. Isso aqui é um acessório que vem junto com o notebook, né? Então, um apoiozinho. Lá ele vem junto na caixa. Aqui essa unidade ele já veio instalado, né? Você tem um apoiozinho para você levantar o notebook. Sim. É magnético, né? Então você conecta aqui, prende aqui atrás e ele vira esse pezinho para você apoiar o notebook. Isso Sim. ajuda bastante na ergonomia, principalmente da tela de baixo. Porque, como eu estava usando, ele fica já levantado. Você ainda ganha o ângulo da tela inferior aqui. É muito melhor para você enxergar. No meu caso, que eu faço streaming, aliás, eu edito vídeos, seria legal na tela de cima eu colocar a tela, o vídeo que está sendo editado, e embaixo colocar a timeline. Eu fiz um teste, cara, fica sensacional. O touch fica meio inútil na hora da produtividade, porque você não usa muito, mas a questão de visual assim fica bem interessante. Ó, ele já abriu o Premiere no jeito que eu tinha configurado no unboxing. Cara, olha que maravilha. Pra quem edita vídeo, isso aqui é um sonho. Editar dessa forma é muito interessante, cara. Fala aí, você que edita vídeo, Vap, você gostaria você prefere assim ou 2 monitores? É que 2 monitores em PC é melhor, com certeza, né? É melhor porque você vai ter muito mais espaço. Só que... Mas vamos supor que você tá na rua, você tá no seu escritório, você não tem um setup. Não. Aqui é muito melhor do que você editar com tudo isso na mesma tela. Você poderia até inverter, né? Se você achar a timeline muito pequena aí, você bota a timeline em cima e desce os elementos pra baixo, se preferir, né? Porque se você editar tudo na mesma tela, aqui você ganha espaço de timeline.
ela cresce, ela é Sim. muito maior do que normalmente a pessoa configura aqui, para você poder enxergar controle de efeitos, biblioteca, preview. Então, aqui você ganha espaço em tudo. O único ponto, tipo, aqui por ser... IPS e mate. A timeline é que eu prefiro, porque você não precisa tanto dessa cor. Qualidade de cor, né? Então você, tipo, ainda mais nesse ângulo, você não enxerga tudo perfeitamente. Sim. Mas você consegue trabalhar normalmente. E aqui eu preview na melhor tela que tem, né, tipo, num tamanho muito maior, pra você poder mexer de um jeito muito mais fácil. Então aqui você ganha realmente... E cara, outra coisa, você não precisa usar sempre o mouse, você pode vir aqui, ó, e simplesmente dar um zoom. Mano, isso aqui é sensacional. Olha isso, cara, você pode dar um zoom aqui se quiser, né? É que o meu vídeo é meio pesado também, então eu acho que ele não tá respondendo... Se bem que ele tá respondendo bem. Ele tá respondendo bem de boa aqui, ó. Você pode trabalhar aqui, isso aqui é um vídeo editado meu. Inclusive, vocês estão vendo mais ou menos como é que é o meu trampo de edição aqui, ó. Complexo pra caramba pra sair um vídeo, viu? Espero que vocês deem gostei quando vocês verem os vídeos aí, porque é muito trabalho. Mas aqui... Seria delicioso editar nesse notebook aí. O cara... Quem que foi que falou? O Neil Leavis falou, prefiro isso e junto 2 monitores. Aí você vai ter 4 monitores pra você editar. Mas seria legal mesmo, né? E assim, eu tô usando esse exemplo porque é o que eu faço. Editar vídeo é o que eu faço, o VAP também faz. E a gente tá mais acostumado. A gente sabe as vantagens mais nesse padrão. E o vídeo tá rodando de boa, hein? Sim, eu botei pra rodar, rodando de boa aí. Tá no preview na qualidade máxima. Normalmente eu baixo a qualidade pra não travar tanto, mas tá tranquilinho aí. Isso é sensacional. É o jeito que você tem de manipulação na timeline, né? Você pode dar um zoom muito fácil, é tudo muito simples, né? E assim, pessoal, isso é um exemplo de como é que você pode utilizar, mas você pode utilizar de outro exemplo. VAP, consegue subir a timeline pro jeito normal de Premiere, tudo numa janela só. Mas VAP, você sabe mais ou menos como é que funciona aí? Esse programa não. Não? Tenta dar uma fuçada, acho que você vai aprender rápido. Mas aqui ele indica, né, que ele tá conectado ao Adobe Premiere Pro. Esse é um programa que você abre direto por aqui, né? Aqui ele já vem na gavetinha de aplicativos o atalho dele. Mas ele abre automaticamente também, na hora que você abre o Premiere Pro, ele reconhece e já abre sozinho, né? E você pode desabilitar, por exemplo, eu que não usaria esse programa, eu poderia desabilitar isso. Mas, um deles é aumentar e diminuir o volume, é isso? Eu ia falar que o mais fácil que eu vi assistem... volume, né? Volume. Ele tá subindo. Agora gira a rodinha ali, VAP. Aqui, ó. A altura das faixas de áudio. Dá pra ver ela mexendo bem. Na câmera não dá pra ver muita coisa não, mas dá pra ver que tá mudando alguma coisa. Que tá mexendo. Sim. Gira a rodinha ali que eu acho que fica mais nítido, VAP. Essa aí não sei se é o quê? Esse é do zoom? Timeline zoom. Esse é do zoom. Olha isso. Interessantíssimo, né? É aquilo que eu falei. É uma função legal? Eu prefiro fazer no touch. Porque você consegue fazer a mesma coisa no touch. É melhor. Mas é só um exemplo. No outro, VAP. Essa tela acho aqui interessante. Pra timeline naquela tela, assim, acho que você tem mais precisão do que ficar esticando o braço. Agora, na outra rodinha, você consegue avançar o ponteiro pra você avançar uma parte do vídeo ou não. Dá um zoom pra galera ver melhor, que como o vídeo tá muito compacto... Aí, acho que agora dá pra ver melhor. Vai avançando. Acho que dá pra ver que o vídeo ele tá avançando, retrocedendo, né? Apareceu aqui um pedaço vazio. Então são centros de comandos, né? Você pode utilizar esse painel pra você fazer vários comandos no notebook. Esses botões, tem botão de Ctrl Z, tem botão pra você pausar, continuar o vídeo. Então, aqui ele tem pra marcar, pra desfazer, refazer, inserir, ir até onde você marcou como entrada, saída, criar novo projeto, abrir projeto, salvar como, exportar, importar. São todos esses botões de atalho já que vêm. Sim. Fora esses botões que você consegue mexer. Zoom, avançar, volume e configurar a altura das suas faixas de áudio ali. Falta a gente falar sobre alguma coisa desse notebook ainda? Então, perguntaram aqui, o Enzo ele perguntou, o que faz ele ser tão caro? É só construção mesmo? Então, tem alguns pontos que dá pra falar numa mensagem e falta falar de conexões. Tá, vamos lá. Vamos começar pelas conexões então. Pode até fechar as coisas aí se você quiser. Pessoal, esse notebook, ele tem aquela pegada meio MacBook. Ou seja, ele é minimalista nas conexões. O que pra mim é bem negativo. Mas aí a galera de produtividade curte MacBooks e hoje em dia tá muito comum já a galera utilizar docks, né? Hubs USBs e tal. Esse notebook, ele tem somente uma porta USB
A USB-A, que é o USB comum, que o VAP tá utilizando pra plugar o mouse dele. Então vai apontando aí, VAP. Inclusive, no momento que eu pluguei o HD externo, não sei se todo mundo viu, se alguém reparou, eu tive que desconectar o mouse, por isso que eu passei a mexer pelo touch e pelo touchpad. E o USB-A tem somente uma, no caso somente tá o mouse. Uma USB-A é muito pouco, porque você vai ter... Pouco. Aí tá certo, é um notebook, não precisa de muito mais que isso. Beleza, mas se você tem um setup igual eu tenho, igual o TC tem, o VAP é de PC, né? Então dele não conta. Mas muita gente no canal tem setup. Uma USB só não vai conseguir conectar todo mundo. Em contrapartida, no mesmo lado da USB, ele tem 2 portas Thunderbolt, que serão 2 portas USB-C. Aponta elas aí, VAP, pra galera ver. As 2 USB-C Thunderbolt. As 2 têm saída de vídeo, tá? Então você pode plugar monitores externos por essa saída sem problema nenhum. A USB-A está ali conectado ao mouse. Do outro lado, nós teremos mais conexões, mas somente mais 2 conexões. Então, já acabou basicamente as conexões. 3. Mas a de energia nem conta, né? Não... Ó, essa aí é de energia, não conta. Tem a HDMI. A HDMI é 2.1. Ele tem um P2 combo para fone de ouvido, né? Combo de headset. Ou seja, pouquíssimas entradas. Ele é aquele notebook que ele tá certo. Ele é um notebook feito para você não ter que ter um setup, porque você já tem um monitor no próprio notebook, né? Tem 2 monitores em um notebook só. Só que eu acho que faltou algumas USBs para headset, para teclado que você vai utilizar externo. É que a gente é meio chato porque a gente é um público gamer, né? E o gamer quer tudo isso. O foco dele é produtividade. O foco dele não é a gente. O público-alvo dele não é a gente, né? A gente... Perguntaram por que ele é tão caro. É simplesmente por... Eu diria que é engenharia, né? Eu diria que é engenharia também, porque ele não é tipo um notebook comum, meu. Ele é muito bem desenhado, é uma coisa diferente, até todo o mecanismo. Mas tem coisas que vão além do ter 2 telas. Tem alguns pontos. Outras coisas, a câmera dele tem infravermelho, que a gente não tinha comentado, de construção. Então ela também reconhece o Windows Hello. E a bateria dele tem 92 Wh com 8 células. Isso mesmo. Então, isso que eu ia falar, é uma bateria com uma capacidade alta, beirando o limite, que são 99 Wh, né? Mas é só 92, que tá a mesma coisa. Só que são 8 células, cara. Descobriu? A tela é Samsung? Informações sobre tela. Esse display é Samsung, o display OLED é uma tela AMOLED de 10 bits. Olha, uma tela bem diferenciada. 10 bits de profundidade de cor. Porque, pra quem não sabe, tem essa diferença de telas. Tem telas que são 8 bits, né? 8 bits, mostra até 16.6, 16.7 milhões de cores. Telas 10 bits que mostram até 1 bilhão de cores. 1 bilhão de cores. Cara, então essa tela é bem diferenciada, hein, VAP? Não é simplesmente uma tela OLED boa só por ser OLED, né? Aproveitando dela, uma das diferenças que eu comentei um tempo atrás. Aqui não é um acabamento qualquer, né? Inclusive ele tem informações sobre o notebook. Desse lado ele diz Dolby Vision Atmos. Então essa tela, a principal, ela tem HDR e tem Dolby Vision. Boa. E do outro lado, ele diz informação sobre o áudio, que é um áudio Harman Kardon, que também é uma empresa da Samsung, por acaso. Caramba, ele é um kit completo da Samsung. Mas é um áudio de primeira linha, um áudio de muita qualidade, um áudio mais premium. Ele concorre com os melhores áudios de notebook, provavelmente. Então, tem custo por ser uma tela muito boa, uma tela com HDR, uma tela Dolby Vision, por ser um áudio Harman Kardon, por ter 2 telas touch. Sim. 2 telas muito brilhantes, com muitas cores. É a nata da nata. O diferencial do touchpad. Todo o sistema pra ele... Deixa aqui, inclusive, assim, ó, porque aí acho que chama mais atenção, ó. Aí foi. Tá mais brilhante já. Então, ele tem muitos pontos que acrescentam custo. São pontos que não estão muito disseminados. 2 telas touch. Tela touch, beleza, você já tem. Em notebook desse patamar, não tanto. Tela AMOLED dessa qualidade, você tem poucas. Então o custo é muito elevado. Colocar 2 com todo um sistema. São muitas peças que são caras ainda. São caras. 1.9 já DDR5. Por aí o preço já é mais caro. Isso aí já dá uma superfaturada legal, porque DDR5 ainda é lançamento. Então. E é 1.9 ainda, né? É muitos pontos que aumentam o custo dele naturalmente. E, claro, você vai colocar tudo isso, você vai ter o destaque no mercado. Como a gente falou, um dos notebooks mais inovadores que a gente conhece. Você tem também o custo por tudo isso, fora o custo de produção
Eles também podem cobrar um pouquinho por ser o diferente. Sim, e outra coisa, né? Acho que quem vai comprar esse notebook tá concorrendo... Eu acho que ele concorre muito com o Mac, que custa também seus 30 pau, né? Os seus 20 e poucos paus. O MacBook. Os Mac Pro. E o Mac não tem essa tecnologia. Aí uma explicação legal do porquê que ele custa tão caro. Ele não é simplesmente um notebook com 2 telas. Informações aí que a gente... Eu mesmo não sabia de todas as informações que vai passou pra gente. Então, informações muito bem-vindas. Vai falando pra galera sobre as tecnologias aí, Vap. Então, aqui é o software Maya Asus, né? É um software diferente do que vem no ROG. Pra quem viu o ROG Zephyrus, ROG Strix, é outro software. Esse daqui da linha ZenBook. Aqui tem a home, parte de atualização. Nosso já tá atualizado. Você tem o Asus Switch para você migrar coisas de um notebook pro outro. Aqui tem alguns atalhos. Aqui é a parte mais interessante, ao meu ver. Asus OLED Care. Como o Lucas comentou, OLED pode sofrer com problema de burn-in. Você deixar muitos elementos parados por muito tempo, pode gastar aquele pixel e vai ficar marcado para sempre aquela imagem. O Windows sofre com isso por conta da barra de tarefas. Então ela sempre vai estar aqui embaixo. No Windows 11 você não consegue nem movimentar ela de lugar. Então sempre vai ter o botãozinho de iniciar, só a pasta, o ícone de bateria, de hora, essas coisas. Então aqui tem uma renovação de pixel. Ele vai colocar um protetor de tela, né? Depois de 30 minutos de tela inativa. Protetor que vai ficar mostrando umas imagens coloridas, alternando com preto, para evitar ficar muito tempo numa tela parada. Esse deslocamento de pixel. Os pixels exibidos devem se mover lentamente para evitar consistentemente mostrando imagens estáticas na sua área de trabalho. O efeito de deslocamento é visível a olho nu, mas não deve afetar o seu uso. Aqui os dois estão ativados. Então, por exemplo, esse papel de parede, que ele é teoricamente parado, você pode ver em alguns momentos ele dando uma mexida. A barra de tarefas do Windows, ela pode dar uma movimentada para evitar que fique sempre o mesmo pixel na mesma cor, naquele ponto, para que ele não desgaste e acabe marcando. Ocultará automaticamente a barra de tarefas do Windows. Isso é um modo que tem no próprio software do Windows, né? Você pode... Sim. Tá? E aqui o efeito de transparência, na realidade, da barra de tarefas do Windows. Também você pode ativar ou desativar pelo próprio Windows, mas aqui ele já coloca para você esse atalho, que é você desativando. Repare que a barra de tarefas ela fica totalmente cinza. Você desativando, ela vai também mudar a cor. Não vai ficar todos os pixels cinza. Se eu abrir um Chrome, por exemplo, aqui embaixo, ele vai mudar um pouco. Ele varia mais, né? Para não deixar o pixel muito marcado. Ele vai movimentar de acordo com o que você tá mostrando no fundo. Aqui é uma parte do brilho, né? O controle de brilho tradicional, escurecimento. Essa parte eu achei legal. Calibração de cores. Aqui você também pode mudar. Tem o modo vívido, modo manual. Aqui eu vou ter que puxar pra essa tela aqui, ó. E você só consegue ver na tela do próprio notebook. O que acontece, né? Você consegue mudar a calibração de cores. Nossa, olha a live travadaça na tela de baixo. Nossa. Mas você consegue mudar a calibração de cores do notebook de acordo com a sua preferência. E tem algumas calibrações 100%... É aí que tem a calibração, Vap? É nesse menu? É aí, né? Que você pode escolher o padrão aqui. sRGB, padrão DCI-P3. Então, de acordo com o que você quiser. Vamos supor, puta, eu vou trabalhar aqui num projeto e a equipe toda desse projeto trabalhou no padrão DCI-P3. Então, você tem que continuar no padrão DCI-P3. Se você for no sRGB, não vai casar as cores com da sua equipe, né? Então, é legal que você consegue calibrar as cores, utilizar, né, espectro de cores diferentes se você quiser. É que ele ainda diz, nativos seriam cores vivas padrão, como ele define. sRGB ele define como cores padrão de conteúdo web. Clica aí pra galera ver. É que aqui não dá pra mudar tanta coisa, né? Acho que dá pra ver, ó. Quando você clica, muda. Dá pra perceber no vívido e o normal. Tem uma pequena diferença. Mas aqui, acho que nem tanto. Nativo sRGB, o DCI-P3 ele define como cores de cinema padrão. E o exibir P3, cores realistas mais amplas. Aqui do lado você tem um ajuste entre normal, vívido, manual, que você pode ajustar um pouco, né? Cores mais quentes, cores mais frias. E cuidados oculares, que seria o filtro de luz azul. E você também consegue definir o nível. Deixa eu puxar pra essa tela aqui, porque o pessoal falou que o FPS tá... Né? Bem completinho, bem interessante. Ô, Vá, pula as coisas meio simplão do software, vai pra... aqui ainda tá com overlay, por exemplo. Então isso que eu ia falar. Mas pula as partes simples, vai pros principais aí, enquanto eu vou tirando aqui. É outro legal, esse modo alvo. Quando você habilita,
ele vai escurecer todo o resto da tela. Vocês também não vão conseguir ver. Ah, ele só vai focar em uma tela que é essa principal. Ah, não, dá pra ver? Dá pra ver. Pela live? Parece que é software, Então, ele vai escurecer tudo que não tá em primeiro plano. Se eu abrir aqui, por exemplo, o HW Info, ó, que quando eu bacana, clico hein? nele, ele fica, o software que tava na mesma cor, ele escurece. Se eu volto pro HW Info, ó, ele mesmo tá escuro, só a caixinha de texto aqui que ele deixa na tonalidade mais forte para poder enxergar. Aí quando eu clico no software, aí ele identifica, beleza, é esse o programa que tá ativo, né? Que tá em alvo. Então ele deixa na cor normal. Aqui vocês têm já algum spoiler de configuração. A gente vai falar mais pra frente. Fala pra você, ô Vap, não deu pra entender nada, velho. Tava muito travado. O áudio ou a imagem? Não, a imagem, tava tudo travado que você mostrou, não deu pra ver nada. Ah, não, mas deu pra ver que ele escureceu. Não, isso sim, essa parte aí então. deu. O resto eu falei, eram só alguns spoilers, se alguém prestou atenção ali, de algumas informações do hardware que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Nossa, que transição. Aí, não, agora tá ali. Então, tá muito difícil, cara. Eu tô tentando resolver aqui, mas, cara, tá difícil. Eu acho que agora melhorou. Agora melhorou, não melhorou? Eu acho que agora tá mais liso. Tem. Aqui, parte de conectividade, que é só pra onde que ele vai priorizar a sua conexão. Uhum. Configuração do... Se você não quiser ficar tocando sem querer no touchpad. Uhum. O atalho do touchpad que transforma ele em um lock. Você desativa aqui e ele não vai mais reconhecer. Você Certo. pode deixar o dedo em cima, ele não vai ativar o numpad. Vai ficar sempre no touchpad. E bloqueio da tecla de função é o FNESC tradicional. Inclusive ele indica, você pode fazer esse atalho também pelo teclado. Bom, tá aí. A parte mais importante do software, basicamente, é a parte do OLED. Então, o cuidado com o OLED. Perguntaram se o Aero tinha no vídeo de unboxing. Não tinha nada relacionado a cuidados de OLED. No software do Aero não tinha nada. Então é bem provável que na tela do Aero você tenha mais propensão Probabilidade de ter burn-in. de sofrer burn-in do que aqui nesse Asus, que ele já vem com vários sistemas para proteger contra isso. É um cuidado interessante, né, cara, que a Asus teve em relação à tela OLED. Exato. E isso também é um ponto que exige custo, exige tecnologia, Exige uma inteligência artificial. Exato. Um software ali também vai aumentar um pouco o preço do notebook. Então é o que a gente falou. Ele é muito caro, mas ele não é, por exemplo, um Dell G15 com um i9, uma 3060 e duas telas. Ah, não, ele é o nata da nata. Muitas pequenas coisas ali que custam muito, porque ainda não é algo difundido. Vai aumentando o preço total do notebook, mas vai aumentando muito também a qualidade e a percepção de qualidade que você tem com ele. Sim, Tem vários pontos ali que ele sempre vai te entregar uma coisinha legal.